tem que pedir ajuda para alguém para existir. Porque no fim do dia, se a Rússia quiser invadir a Ucrânia, ela vai invadir a Ucrânia. No fim do dia, se a China vai invadir o Tibete, como aconteceu décadas atrás, ela vai invadir o Tibete. Ou Taiwan, né? Agora, na minha opinião humilde, que eu não sou tão estudioso, a Rússia só vai reagir quando chegar em cima da Groenlândia, porque é no quintal dele, né? Tá ali na divisa. Mas vamos falar do Brasil, que nos interessa. Você falando aí de bomba atômica, eu lembrei do estudo do Felipe Nunes, diz que o brasileiro é punitivista, mas não é armamentista. Daí... Bom ponto. Não é? O que é que vocês sugerem para diminuir a violência, melhorar a questão da segurança pública, que é uma das coisas que mais preocupa o brasileiro, de acordo com todas as pesquisas, não apenas as pesquisas da Quest? De maneira muito clara, nós temos uma lei penal muito frágil, que é dos anos 40, adequados para uma realidade em que o Brasil sequer era um país perigoso. A gente tinha nos anos 40 cangaço ali no norte de Minas, na Bahia, tinha aqui nos sertões do Nordeste, mas a violência era de outra natureza. As cidades, mesmo as cidades pequenas, fora desses redutos, elas eram muito seguras, e mesmo as metrópoles, tirando alguma coisa que já acontecia no Rio de Janeiro, eram muito seguras. Então, o Brasil mudou muito dos anos 60 em diante, quando a gente teve o êxodo rural. O nosso Código Penal dos anos 40, ele era inadequado. Penas muito baixas. Depois você tem a Constituição de 88, que proíbe uma série de penas mais duras, normalmente pena de morte e prisão perpétua. E aí você vem com uma mentalidade, a mentalidade do legislador, depois da Constituição de 88, foi em ser mais leniente e garantista, porque muitos crimes foram cometidos durante a ditadura militar e a ideia era impedir o Estado de, vamos dizer, punir um dissidente político de maneira violenta. O que tem até seu mérito, só que isso foi levado para outro campo. E esse campo que foi levado ajudou muito a fomentar não só a impunidade, mas a criação de facções criminosas e o crime organizado como um todo. Pois bem, a gente tem que alterar essas leis, a gente tem que sair do trauma de 88. Galera, passou, aconteceu. Vamos sair desse trauma. Nós temos que ter leis muito duras contra esses crimes violentos. E nós temos que ter uma lei de execuções penais também, vamos dizer, despida dessas maluquices. Por exemplo, saidinhas. A saidinha é uma loucura. A saidinha que tem no Natal, um monte de faccionado do Comando Vermelho saiu agora no Rio, voltou quase ninguém. Olha, pra você ter ideia, a governadora estava falando aqui no Recife, curado por conta da questão da má qualidade do aprisionamento, cerca de 6 mil. Estava numa entrevista com ela na CBN, onde eu sou colunista também de política, e ela deu esse número, que a violência ou a insegurança piorou muito aqui na região metropolitana, porque 6 mil dos presos foram liberados. Se não me engano, o número é esse. Mas é isso. Mas não foi saidinha, não, é de forma permanente. E tem, lógico, porque também tem os juízes que saem dando decisões completamente fora de si, e também tem um elemento que é bem claro, os reincidentes voltam. Existe um ponto que é, a maior parte das pessoas que cometem crimes, elas cometem os mesmos crimes várias vezes. Então, é um número pequeno de criminosos que cometem a maior parte dos crimes. E a gente incentiva isso porque a gente não pune como deveria o reincidente. Então, a gente já tem projetos protocolados aumentando penas para quem é reincidente. Um cara que cometeu 2 vezes um crime violento, esse cara tem que ficar pelo menos 30, 40 anos na cadeia. Não tem que ter mais leniência. Mas eu vou recuperar. Não vai recuperar. Foi dado uma chance de recuperação. Não recuperou. É cana por muito tempo. E todos esses institutos, como progressão penal, a própria saidinha, eliminados da existência. Isso é uma loucura brasileira que tem que simplesmente acabar. E só de alterar essas leis e diminuir esses incentivos que existem ao cometimento de crime, porque é um incentivo ao cometimento de crime via impunidade, paralelamente a gente tem essas anomalias que são esses cartéis, essas facções, que estão gigantescos. E a gente tem que aplicar um direito diferente. A gente chama isso de direito penal do inimigo, é uma teoria de um jurista alemão, que já está sendo aplicada em muitas outras legislações mundo afora, mas que no Brasil começou a ser discutida agora no Congresso. O Congresso está falando em equiparar as facções a grupos terroristas. Essa equiparação de facção-grupo terrorista é literalmente a aplicação daquilo que chama de direito penal do inimigo, que é uma legislação especial para quem é faccionado. Ou seja, o direito de defesa do faccionado, ele tem que ser mínimo. Mínimo. Por quê? Porque se ele decidiu negar a jurisdição brasileira para fazer parte de uma quadrilha que, em última instância... Não pode se beneficiar dela. Lógico. Ele é um inimigo. Ele é como se fosse um invasor. Um cara que decide ser parte do Comando Vermelho e toma um território no Ceará, como está acontecendo, ele é um invasor. Ele não tem que... não, mas eu vou chamar meu advogado. Não, você vai em cana agora e cala a tua boca, senão você morre. O papo tem que ser muito reto com o cara. E a gente tem que aplicar isso e eliminar as facções. E a eliminação física das facções, ou prisão perpétua, ou prisão por muito tempo, ou troca de tiro e morte deles, para que eles deixem de existir. Então,
para a gente resolver isso a contento, é uma legislação especial para quem é faccionado e leis muito duras para evitar o cometimento de crimes recorrentes. Aham. Você é pouco conhecido no Nordeste, não é? Posso dizer que isso é um fato, porque a internet também facilita muito você ser conhecido nacionalmente, né? Qual será o discurso para o Nordeste? Aproveitando aqui, Perfeito. eu fui impactado por um vídeo de Jones Manuel, que ele dá umas bordoadas em você, falando que você é contra o Bolsa Família, aí falou mal do Tocantins, uma confusão dessa. Tem o que para diferenciar a ação do seu partido para o Nordeste, que a gente tem que reconhecer, ainda é uma região que precisa se desenvolver, que precisa de, né, apoio federal. E para muita gente, na verdade, é espoliada, né? Porque na briga do orçamento, a gente é a parte mais fraca, acaba ficando com menos recursos. Então, não, ao contrário. Logicamente, não consegue, ao contrário, ter uma infraestrutura. Não, na verdade, o Nordeste, proporcionalmente, recebe muito mais do que ele envia para o Pacto Federativo. E esse é o grande problema. Porque você, ao você enviar pouco e receber muito, esse dinheiro que é recebido, ele se transforma em dinheiro utilizado pelas elites locais para ou roubar ou para gerar seus projetos de poder. Na verdade, quem paga uma parte da conta, infelizmente... O Pernambuco, por incrível que pareça, são os estados que também pagam a conta. Pernambuco paga a conta, os estados do Centro-Sul, agora o Centro-Oeste, esses caras enviam mais recursos para a federação e eles recebem menos. Um estado como Maranhão, por exemplo, os dois estados mais privilegiados são Pará e Maranhão. Esses estados recebem muito. Só que o desenvolvimento humano e o investimento não melhora lá. Então, aí são problemas históricos, sociais. É um fosso. É um fosso. E é um fosso, acima de tudo, de corrupção. Curiosamente, né, essa parte sobre crescimento no Nordeste é muito interessante. A região que eu vou melhor nas pesquisas, especialmente nos trackings, é o Nordeste. Eu sou mais... as minhas intenções de votos no Nordeste são maiores do que as no Sudeste, por exemplo. E por uma razão muito clara, eu sou dos pré-candidatos o que mais falo sobre o Nordeste. Disparado. Só que eu falo do Nordeste de uma maneira muito original para alguém que não é daqui. Que é, eu não sou condescendente. Em geral, trata-se o nordestino na política como uma criança. Como trata uma criança? Calma, homem bom, povo bom, temos que cuidar de você. Cara, eu não vou tratar as pessoas assim. As pessoas são responsáveis, as pessoas são adultas, e se elas querem ser tratadas como cidadão, o cidadão tem direitos e deveres. O eleitor nordestino é tratado por todo mundo, da elite nordestina ao candidato do Sudeste que vem pedir voto aqui, como uma criança que só tem direitos e que só tem que pedir. E eu não, vou tratar como alguém que tem direitos e deveres e que erra também. Por exemplo, a gente estava falando agora daquele caso da cidade de Arari, em que um prefeito, veja esse caso, uma cidade lá no Maranhão, um prefeito, ele roubou a emenda. Não é que ele desviou um pedaço, ele roubou a emenda inteira. E aí ele elegeu um sucessor e após roubar a emenda inteira, ele resolveu virar um influencer para curtir o dinheiro que ele roubou. E aí ele casou com uma influencer de sexo, basicamente. E eles fazem vídeos e eles são gigantes nas redes sociais. E a população da cidade está achando lindo que aquela... filme adulto mesmo? Ela fica simulando basicamente sexo oral nele no Instagram. É bizarro. E a população local acha legal. Eu comecei a gravar vídeos. Olha, se você é dessa cidade que recebe recursos... Os recursos dessa cidade vêm todos de fora. Vêm do governo federal, que em última instância vem dos estados que enviam esses recursos. Vocês estão usando dinheiro de gente de outros estados para sustentar essa classe política corrupta e vocês estão batendo palmo para um prefeito ladrão que está